Olá pessoal, tudo bem? Então, o nosso vídeo de hoje, ele foi sugerido pela Araceli, que nos segue nas redes sociais, e ela me mandou uma mensagem pedindo que eu comentasse sobre uma coisa que acontece muito hoje em dia, de que é uma certa cobrança para que todo mundo sempre esteja alegre, seja otimista e positivo. Se isso é bom, ou se isso está certo. Se as pessoas não têm o direito de, às vezes, estarem negativas e não querem estar positivas. O tema é bastante interessante, né? E eu diria o seguinte, é uma chatice, tanto quem é negativo o tempo todo, como quem quer força a barra para ser positivo o tempo todo. É uma forçação, não precisa. Ah, não vamos falar desse tipo de assunto. Qual o problema? Vamos ser otimistas. A força de ser otimista. Por que a gente tem que fazer força para ser otimista? Hoje tem a psicologia positiva. Eu não sei se você percebeu que não tem a psicologia negativa. E por que não tem a psicologia negativa? Porque a psicologia negativa é natural em nós. A psicologia positiva é um esforço. Você faz um esforço pelos ensinamentos da psicologia positiva a ser positivo. Mas por quê? Porque a natureza é ser negativo. E por que a natureza é ser negativo? Porque nós somos animais, mamíferos, que lutamos pela sobrevivência num mundo hostil, como já falei em outros vídeos. Então, qual é a natureza do mamífero? O medo. O medo mantém a vida, o medo me mantém vivo. E se não tem uma coisa que é muito positiva, é ter medo. Então, quando é que nós estamos alegres, felizes? Quando nós nos esquecemos do medo. Momentos de esquecimento do medo. Então, fica muito chato essa coisa de ser positivo. Ah, você precisa acreditar em ti. Ou você diz assim, eu preciso acreditar em mim. Mas por que você está dizendo isso? Porque você não acredita. Porque a tendência da tua mente, a primeira coisa é te preparar para o pior, é o que ela vai fazer, a natureza dela não foi feita para outra coisa. Então, o positivismo é um esforço. É um esforço que, claro, quando você entende a natureza da mente, e esse é um canal de autoconhecimento, a natureza da mente é o medo. É preparar você para o pior, para que se o pior não acontecer, você vai viver mais tempo. A mente não está preocupada em que você viva, ela está preocupada em que você sobreviva. Ela é de um mamífero. Você não é um anjo, você é um mamífero. Desculpa decepcioná-lo. Então, a negatividade é inerente à nossa natureza, porque ela é que nos mantém vivos. Quando você entende isso, você lida bem com a negatividade. Você não acredita nela. Você sabe que ela está ali, te preparando para uma coisa que possa ser ruim e tudo mais, para que você evite que ela aconteça, mas não quer dizer que ela vai acontecer. Nem tudo que você espera vai acontecer de ruim. Né? É como diz o filósofo Spinoza, não existe esperança sem medo. Assim como você tem esperança que dê certo, você tem medo que não dê. Ou você tem medo de alguma coisa e tem esperança que aquilo não aconteça. Essa é da nossa natureza. Então, muitas vezes a pessoa está cansada, ela não está afim de ser positiva. E fica todo mundo aí enchendo o saco. Então, todo exagero é errado. Seja de estar sempre negativo, para baixo, puxando todo mundo para baixo, que muitas vezes é uma maneira até de você controlar as pessoas, né? Seja você estar exagerando otimista, porque é uma forçação de barra. O meio termo sempre é melhor. E o meio termo é o quê? É um otimismo que você tem de um entendimento do nosso pessimismo. Então é legal que você seja otimista, é legal que você esteja sempre para cima, confiando no que você está fazendo vai dar certo. Cara, isso é muito legal, mas não dá para todo mundo ser assim. Porque existem condições para você ser otimista. Ou você está otimista porque você está numa pressão danada. Vamos lá, você descobre que tem uma doença. O teu otimismo é uma condição de você se curar. Você tem que acreditar nisso, e ele é fundamental mesmo. Mas às vezes você está cansado, você está com dor, você está resfriado, você está se sentindo mal, não dá para ser otimista. Respeita a pessoa. Parece que hoje em dia, quando a pessoa não está bem, está pessimista, está meio para baixo,
Parece que ela está com uma doença contagiosa. A forçação de barra do otimismo é uma ilusão, só gera cansaço também. Porque daqui a pouco você está feliz, daqui a pouco tu te vê cansado de tanto forçar estar feliz. E você já fica ali negativo naquela hora. Bom senso. Muitas vezes a pessoa não tem motivos para estar alegre. Muitas vezes levou a pancada da vida dela. Aí vai lá, isso não é tão grave assim, nem se sabe. Às vezes as pessoas minimizam o problema do outro. A pessoa está triste porque o gatinho dela morreu. O gatinho era uma companhia dela, importantíssimo para ela. Aí você, o pior é quando eu perdi minha mãe. Você não vai comparar problemas, cada um tem os seus. Então, se a pessoa não está legal, você se coloca para ajudar, fala uma palavra boa, mas lógica, real. Não venha com fantasia. E se ela quiser ficar ali na dela, deixa. Uma das coisas que a pessoa pessimista também, constantemente pessimista, ela acaba se percebendo meio sozinha, né? Porque ela puxa todo mundo para baixo. Mas aí é uma consequência de ser pessimista constantemente, que ela precisa... Daqui a pouco ela percebe que ela precisa melhorar nisso, senão todo mundo se afasta. E aí ela vai melhorar movida por esse desejo de se reaproximar das pessoas. Ela pode ficar um pouco mais otimista. Mas ninguém é obrigado a estar feliz todo dia. Ninguém é obrigado a acreditar em tudo todo dia. Sabe? Só de falar nisso, você já vê que você dá um cansaço. Vamos respeitar o tempo de cada um, vamos respeitar o limite de cada um, vamos respeitar o momento que cada um está passando. Às vezes não dá. Às vezes você está cansado, às vezes a vida te decepcionou. E você, por um tempo, não acredita em mais nada que possa dar certo. Isso é normal, todo mundo passa por isso. Daqui a pouco o otimismo vem até como uma maneira da própria pessoa se reerguer. Então você ajuda, dá tua palavra, sugira uma leitura, mas não fica enchendo o saco, forçando barra. É muito chato. Todo mundo quer ser entendido. Você não precisa apoiar o pessimismo de ninguém. Mas você precisa saber que tem hora para isso. E daqui a pouco, uma pessoa pessimista é vista como alguém que precisa ser... talvez esse excesso de positivismo, né, tem a ver com a constatação mesmo dessa negatividade natural que nós temos. Não vamos lá porque o fulano é muito negativo. Então ele só nos lembra que somos também. Então é melhor não vê-lo. Então vamos com calma. Vamos com calma com a questão do otimismo, do positivismo. A vida mostra que isso não é bem assim, né? Então até um otimismo exagerado também provoca decepções muito grandes. Tudo meio termo. O meio termo inclui os seus opostos. Nem otimista demais, para não levar tombos, nem pessimista demais para nunca se erguer. Mas saber que as coisas são do jeito que são. E respeite o momento do outro. Eu já atendi alguns casos aqui no consultório, a sugestão da Araceli foi interessante, de pessoas que se sentem mal por não conseguirem ser tão otimistas quanto cobram dela. Por favor, vamos ter mais respeito e tolerância. É uma das boas receitas para uma convivência saudável. Ok? Não estou autorizando você a ser um chato de triste também, ficar enchendo o saco de todo mundo. Estou dizendo para você que você precisa dar a volta por cima, que as pessoas se afastarão de você. Mas também estou dizendo que você pode ser um chato do otimismo, que daqui a pouco as pessoas se sentem obrigadas a estar sorrindo com você o tempo todo e cansa. Então, meio termo, ok? Meio termo tem a ver com uma consciência lúcida das coisas. Valeu, pessoal? Vamos me despedir com um sorriso otimista? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu? Um abraço!